Olá, o Repórter MT está ao vivo pelo Facebook. Nosso entrevistado hoje é o Dr. Celso Taques Saldanha, que, para quem não conhece, o Dr. Celso tem um currículo extenso. Ele é especialista em pediatria, especialista em alergia e imunologia, é mestre em ciências da saúde, pesquisador de questões ambientais da saúde e da saúde humana, e, acima de tudo, cuiabano. Mas, nesse momento, ele mora em Brasília, atualmente, onde ele é professor da Faculdade de Medicina. Por isso, nós estamos fazendo essa entrevista à distância e de forma online, né? Nós convidamos o Dr. Celso para feita em 2015, que abordou a dissertação de mestrado do Dr. Celso, viralizou nas redes sociais esta semana, porque esse trabalho científico, há 5 anos atrás, alertava que Cuiabá ficaria inabitável em um período aí de 20 a 30 anos, e a situação climática sufocante que nós vivemos hoje em Cuiabá, sugere que a capital está realmente indo para esse caminho, né? A nossa ex-cidade verde. Tudo bem, doutor Celso? Obrigada por atender o nosso convite. Quero começar perguntando aí para o senhor se essa repercussão do seu tema de dissertação, aí que teve há 5 anos atrás, essa repercussão atual, surpreendeu o senhor também? Foi uma surpresa, porque durante todo esse período, né, que já tem 5 anos que dei entrevista, que é um trabalho até um pouco mais antigo, né, e quando ele fui chamado aí pela emissora, Repórter MT, devido naquela ocasião, problemas já ocorrendo na cidade. E desde então, desde quando começamos as pesquisas, houve esse questionamento, diante de uma entrevista que eu dei um pouco anterior, sobre os problemas da climatologia, as queimadas na nossa cidade, e nós vislumbramos naquela ocasião da gravidade e da fragilidade que é a nossa cidade de Cuiabá. E que, possivelmente, se nós não tomássemos nenhuma conduta, nenhuma posição diante do que estava ocorrendo, nós teríamos catástrofes, tá, na nossa querida cidade, uma cidade verde, que era antigamente chamada. E aquilo ali já estava sendo vislumbrado, e hoje, né, nós estamos aí, parece que uma profecia que está sendo cumprida, tá, dessa ideia, né, devido a essa gravidade que está na nossa cidade. Pois é. Pela sua dissertação, né, a gente viu assim, que a vida em Cuiabá se tornaria cada vez mais complicada, mais insuportável nessa situação climática, devido ao aumento gradativo da temperatura, né, junto, somado aí às queimadas e a poluição, além dessa desvantagem geográfica que a gente vive, já que Cuiabá, digamos assim, estamos num buraco, né, doutor Celso? Aí são conjuntos somatórios. Sim. É isso aí. Eu vou falar assim, dar uma ideia breve para nós, o que significa a nossa cidade nessa posição geográfica e em relação à nossa vegetação. Cuiabá, ela está localizada em uma região geográfica chamada de Depressão Cuiabana. Depressão Cuiabana é diferente de Baixada Cuiabana. Quando se fala em Baixada Cuiabana, a ideia é que é uma baixada. Não, a Baixada Cuiabana é a ideia de aspectos culturais do nosso povo. Aí engloba a Corizal, vai englobar Barão de Melgaço, Nobres, Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães, que não está numa baixada. Então, olha só, se a Chapada está, por que fala Baixada Cuiabana? Aspectos culturais. Essa é a palavra. Agora, quando se fala em Depressão Cuiabana, aspecto geográfico, Cuiabá, ela está com uma altitude, ali para a região do Manso, de 400 metros. Quando se vai ali para a saída para Rondonópolis, chegamos a 200. Mas na cidade, ali, em média, 150, 170 metros de altitude. Aqui em Brasília, estamos a 1.000 metros. Então, devido a essa baixa altitude que é a nossa cidade, mais insolações, mais radiações solares, e a temperatura vai ser sempre elevada. É uma característica nossa. Nós somos conhecidos no Brasil com as temperaturas elevadas. Só que tem um porém.
além de ter essa temperatura elevada, Cuiabá tem baixas velocidades do vento. E o que o vento faz? O vento faz a reciclagem do ambiente, ela faz a limpeza do ambiente. Cuiabá está com baixa velocidade do vento. Olha só a gravidade. E, além disso, umidade baixa. Nós chegamos aqui em Cuiabá tem essas características de umidade baixa. Só tudo isso aí que são os aspectos vulneráveis, geográficos de Cuiabá, nós temos o agravo das queimadas. É que nós vamos discutir hoje aqui. Olha só, nós já somos dessa forma. Essas características próprias de velocidade de vento, 1,5 metros por segundo agora, em média. Se você pegar Brasília, 4 metros por segundo. Se você pegar Fortaleza, 4 metros por segundo. Se você pegar as cidades da região amazônica, são baixos. Acre, se pega lá 1 metro por segundo. Manaus, 0,6 metros por segundo. Então, essas regiões nossas aí, mais de Cuiabá para cima, velocidades do vento são escassas, são baixas. E aí que tem as queimadas. Tá? E é nessa região que tem as queimadas com fortes insolações. E essas fortes insolações, o que acontece? Vão ocasionar na nossa cidade? Tem as queimadas, há um despejo de materiais particulares para a nossa atmosfera, chamados de troposfera, que são até 10 quilômetros da superfície terrestre, e nessa região ocorrem reações fotoquímicas ali, todos que vão formar outros gases, e dentro desses gases tem o ozônio. E o ozônio ele é agressivo para nossas vias aéreas, além de fazer o efeito, aumentar mais a temperatura devido ao efeito estufa. Tá? Então, aí nós vamos entender todo esse emaranhado do que está ocorrendo aí. Nós não somos contra tá? O avanço do agronegócio, mas nós temos que agora rediscutir, fazer uma coisa mais sustentável, respeitar a nossa querida cidade de Cuiabá, fazer com que ela cresça com harmonia com o ambiente que ela sempre teve, e não isso está acontecendo hoje com a nossa cidade. Tá? Devido a essa fragilidade que nós temos. E os nossos cuiabanos, nós temos que ter esse entendimento. Mas aí eu vou falar mais coisas durante a entrevista, tem mais coisas envolvidas aí, no caso das ilhas de calor, que é outro fator que você vai encontrar em grandes cidades do mundo. E Cuiabá, ela está cheia de ilhas de calor, que eu vou falar o que significa ilhas de calor aí na nossa cidade. Sim. A impressão que a gente que está aqui tem, parece que a gente está vivendo num filme, né? Parece que a gente está ali naquele clima do Mad Max. Está difícil aqui, está difícil para respirar, está difícil para a gente andar na rua, está difícil até para ficar em casa, está complicado. Quem mora em apartamento, quem mora em casa, todos estão sentindo esses efeitos, né? Parece que a gente realmente está em estufa atualmente aqui. Por isso eu queria perguntar para o senhor, até temos aqui uma pergunta da Maju, nossa repórter, ela pergunta aqui se há chance de que essa previsão catastrófica e essa previsão de complicação climática possa acontecer antes dos 20 anos que o senhor tinha estudado, se as complicações têm aumentado, são piores do que o senhor estudou. O que está acontecendo com a nossa cidade, né? Nós crescemos em um ambiente, nós, cuiabanos, mais antigos, né? Cuiabá é quente, pronto, é quente. Só que esse agravamento, tá, do aspecto climático nosso aí, esse agravamento, desde a década de 60, com a Constituição de Brasília, com o avanço, né, do interior do Brasil, que foi importante para nós, tá? Aí vem, na década de 80, né, as grandes pesquisas da Embrapa. E aí vem, o que mais? As pesquisas, aí entra a agricultura e a pecuária, que até então, no Mato Grosso, não era esse estado hoje gigantesco como é no Brasil, em termos de balança comercial, que é importante para nós. Tá? Só que tudo isso daí, houve um agravo naquele clima que eu sempre tive desde a minha infância. Olha só, então não é que, é assim, não pode ser assim. Então, a primeira coisa para o cuiabano, não é assim. Houve um processo de desenvolvimento sem sustentação. Tá? Esse processo que vem desde a década de 60, 70, 80, 90, ele vem se arrastando e durante todo esse período aí não houve a preocupação com a saúde nossa, a saúde do cuiabano, a saúde do mato-grossense, a saúde do povo que vive na Baixada Cuiabana. Então nós tivemos esse agravo com as queimadas. O que é a queimada na nossa região? Aí é cerrado. Aí alguém vai falar assim, mas é cerrado e uma árvore pequenininha retorcida. Pelo contrário, o cerrado, as raízes delas, 70% de toda a massa, de toda a biomassa daquela árvore ali, da lixeira, no caso, está no subsolo, 70% da biomassa.
Enquanto na floresta amazônica, só 10 a 20% está no subsolo. Logo, a grande formação da biomassa que queima está lá dentro, está lá na terra. Então, não é uma coisa tão simples quando ocorre uma queimada aí no nosso cerrado. O cerrado de aí dos nossos arredores, 50% sofrendo as grandes ações das nossas radiações solares. Então, aí é uma grande quantidade de queimada, sim. Não é para falar que lá na floresta amazônica tem menos. E outra coisa, a floresta amazônica está aí também. Olha só, a floresta amazônica está próxima. Aqueles gases emitidos lá, eles vêm para Cuiabá e aumenta mais a temperatura nossa, e levando mais um agravo dos poluentes, e aumentando mais, diminuindo a umidade relativa do ar. Tudo isso aí que eu vou falar daqui a pouco, se nós tivermos esse tempo, ou como que vai agredir nossas vias respiratórias. Então, falar que não é catástrofe, o que seria catástrofe para a minha cidade? O que seria catástrofe? Então, a pior catástrofe que nós estamos vendo aí na nossa cidade é o meio ambiente está sucumbindo, ele está se acabando. Cuiabá, quando ela foi criada, quando ela foi descoberta, quando ela foi explorada, ela era cheia de córregos, tinha rios caudalosos aí, hoje não tem mais córregos, os córregos estão todos canalizados, aquilo ali era para dar um frescor cuiabano, nós éramos cheios de matas. O Dom Aquino Correia, quando ele falou que Cuiabá era uma cidade verde, lá do morro, onde fica a igreja lá, tá? Ele olhava lá e falava assim, esta cidade é gostosa, essa cidade aqui tem árvores, é boa para se viver, porque ela era cheia de cajus, era cheia de manga, era cheia de goiaba, era cheia de rios, era cheia de córregos. Hoje não tem mais nada. Hoje tem prédios, que tem que ter prédios, tudo bem, mas tem asfaltos, não tem mais vegetação. Se você for ali, na nossa arena Pantanal, ali é só cimento. É uma praça de lazer que só tem cimento. Ali a umidade ali é baixa, a temperatura é mais elevada que os arredores. Isso é uma ilha de calor ali naquela região. Então, um local para ser contemplado, para um lazer gostoso, não é. Então, nós não temos a consciência ainda, nós cuiabanos, infelizmente, da saúde humana, desse aspecto de interação do ambiente com a geografia local, que nós temos que nos adequar a Cuiabá. Cuiabá é diferente, é uma cidade boa para se viver, mas ela não pode ser péssima daqui para frente, porque das agressões estão ocorrendo aí. Nós estamos sofrendo muito com isso, isso é lamentável. Eu estive domingo em Cuiabá, eu estive ali na Trevo de Santa Rosa, eu fiquei terrivelmente triste em ver a quantidade de poluentes no meio ambiente. Tá? Mas meia-noite, aquela coisa, aquelas fuligens, aqueles materiais particulados, aquela coisa sombria. Isso não é a minha terra, isso não é Cuiabá, eu não posso aceitar isso. Então, nós temos que ser contra isso daí que está ocorrendo, infelizmente, uma catástrofe. Nós estamos sofrendo com isso, está insuportável. Isso está ficando insuportável para nós. Tá? Então, é isso que eu falo, isso do trabalho que vai falar, né? Claro que está acontecendo isso. Então, nós estamos vivenciando. Olha só que os dados que eu peguei aqui. 80% de todas as queimadas que ocorrem no mundo é do Cerrado e da Floresta Amazônica. 80%. 10 a 30% de todo o monóxido de carbono que é emitido da atmosfera vem da Floresta Amazônica e do Cerrado. Olha só. 40% das queimadas vem do Cerrado. O Cerrado corresponde a 5% da biodiversidade do planeta. 24% do território brasileiro. É o segundo bioma brasileiro em extensão. Tá ok? E nós perdemos já 50% do Cerrado. Tem mais quantidade enorme de monóxido de carbono e dióxido de carbono se lançar na atmosfera. Vou dar um exemplo. Está lá o Cerrado. Está lá o Cerrado. Vai vir as queimadas. Emissão de gases. Ok? Se não tivesse, se fosse uma coisa natural, queima, como tem na África, nas savanas, aí vem a chuva, cresce a vegetação e reabsorve aquele CO2 e o monóxido de carbono. Ele é reabsorvido o CO2, o dióxido de carbono. Ele é reabsorve. Cuiabá, os arredores, o que acontece? Agora é destruída, e o que vai ali? Gramas para o pasto, para a pecuária. Não vai conseguir reabsorver. Não reabsorve. Ele reabsorve 10% só. Aqueles gases ficam na nossa atmosfera, ocorrendo processos químicos, produzindo mais outros gases, aí que eu já falei anteriormente, do ozônio. Doutor Celso, está travando um pouco a sua conexão aí com a gente, ela está travando um pouco, mas nós entendemos que o senhor disse que a questão de lavouras e pasto não tem capacidade de absorver aí como se fosse uma floresta, como se fosse
a região como se fosse o Cerrado, né? Por isso a gente fica nessa sensação sufocante. Mas pelo que eu entendi da sua tese, da sua dissertação, quero até comentar, abrir esse espaço para o senhor, porque assim, quando a gente publicou a matéria novamente, devido aí, essa matéria está sendo já recompartilhada pelos internautas, teve, entre as mensagens, várias mensagens que nós recebemos do repórter MP, algumas pessoas colocaram, isso é teoria do caos, né? Alarmismo, mas eu quero destacar aqui que lá naquela sua entrevista de 2015, o senhor colocou que esse trabalho também servia aí para um alerta, né? Um alerta até para que as autoridades do poder público tomem medidas, criem políticas e reverta esse quadro de crescimento desordenado, né? Porque é uma questão que não é só queimada também, ela está ligada aí, digamos, a essa falta de planejamento, né, para esse bem-estar social. É isso, né? É um crescimento, é um desenvolvimento não sustentável. Estamos sendo explorados, como houve na época do pau-brasil, como houve na época das Seis Marias, como houve na época do ciclo da cana-de-açúcar. Você estava dizendo que nós somos explorados como aí a questão do pau-brasil, é isso, né? Eu estava retomando a história. É a história, sim. É a história que se repete desde a nosso descobrimento, né? Se nós pegarmos lá para trás, a exploração do pau-brasil, como destruiu a nossa mata, aí vem aquelas Seis Marias, vem um ciclo de cana-de-açúcar. Então, a agricultura, a vegetação do Brasil, ela é sofrida. E nós estamos sentindo isso, essa tragédia, porque hoje o mundo precisa, devido à explosão demográfica, nós precisamos produzir para exportar, até para, que é claro, para dar essa balança comercial favorável para o país. E hoje a nossa maior fonte de balança é o agronegócio. E o que nós estamos fazendo? Nós temos que produzir. E onde vamos produzir? Vamos produzir no Mato Grosso. É lá no Mato Grosso que tem clima apropriado, grandes terras produtivas, tudo tem no Mato Grosso. Tá? Só que também tem povo que mora no Mato Grosso. Lá tem gente que está ali. Lá não é só terra, lá não é só árvore, lá tem Cuiabá. E por ter Cuiabá, e mesmo se não tivesse, nós temos que respeitar esse ecossistema maravilhoso que nós temos aí. Então, como que nós vamos fazer? Nós temos que passar por discussões violentas, rápidas, para nós tentarmos reverter essa tragédia que está anunciando na nossa cidade. Isso não pode mais ocorrer. O cuiabano, ele vive bem 3, 4 meses do ano, que é a época da chuva, é um clima mais ou menos ameno. Aí depois vem as tragédias. Só que essas tragédias climáticas, elas estão se agravando, porque a produção vai aumentar. Não vai aumentar? A fome está aí. Os países estão comprando. Precisamos melhorar a nossa balança. E aí Cuiabá está lá no olho do furacão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar contemplando isso? Não, eu posso interferir, eu posso falar, eu posso pegar e falar, não, está errado. Eu posso pegar as comunidades cuiabanas, o interesse político que eu queria que tenha, nós temos que juntar todas essas forças políticas, não interessa se é partido A ou partido B, eu não quero falar de política partidária, eu quero falar do meu povo, eu quero falar da minha cidade que está sofrendo. Eu não quero ser motivo de tristeza. Ontem eu vi no Globo News, o repórter estava triste, ele falou assim, o Pantanal acabou, destruiu, não tem mais animais, é uma tristeza. E olha só, quando queima uma floresta, o que tem ali? Ali tem bactérias no solo, ali tem fungos no solo, que eles vão embora, ali tem aquele tipo de ave para aquele tipo de animal, para aquele tipo de inseto, aquele tem todos os tipos de animais para aquela floresta, para aquela vegetação. E quando você destrói, mesmo se você colocar outro tipo de vegetação, acabou. Não é mais o original. Cuiabá está perdendo sua originalidade. Mato Grosso não pode sofrer dessa forma. Nós temos que colocar rapidamente políticas públicas, porque nós estamos sucumbindo e isso vai agravar rapidamente, que ela vem lento desde a década de 60, mas nós observamos que, ultimamente, a velocidade está maior. Nós temos um trabalho da Universidade Federal do Mato Grosso que fala que a Organização Mundial de Saúde, ela contempla, ela espera que
materiais particulados máximo de 25 microgramas por metro cúbico no ar. 25 metros cúbicos, é o tolerado para a vida humana. Cuiabá está chegando a 200 microgramas por metro cúbico em época de queimada. Isso é um trabalho da Universidade Federal do Mato Grosso. Isso é grave para nós. Isso tem que ser colocado aí no nosso meio para falar da gravidade que estamos correndo aí. Que é muito fácil, como eu estou falando aqui em Brasília. Eu estou aqui em Brasília. Mas eu sou cuiabano, estive aí final de semana. Eu sempre estou aí, é minha terra. Eu não quero, e tem minha família, tem meus amigos, tem meu povo. Eu não quero que toda essa nossa cultura cuiabana, esse nosso povo sofra como está sofrendo. E daqui a pouquinho, se tiver tempo, vamos falar quais são os agravos para a saúde humana, o que isso acarreta para os idosos, principalmente, e para as crianças a partir de 5 anos, que é a população mais vulnerável para essa climatologia que está sendo toda alterada, que já era fragilizada, aliada às queimadas. Só para a gente concluir essa primeira parte da entrevista, doutor Celso, o senhor disse que a situação está avançando mais. Com isso, na sua avaliação, a gente, se não tiver uma intervenção, né, mudanças, nós podemos ter essa situação de cidade inabitável antes daqueles 20, 30 anos que o senhor tinha estudado, é isso? Sim, o trabalho nosso, ela não foi feito na perspectiva de gerar 20, 30 anos. A nossa perspectiva não foi essa. A nossa perspectiva foi de estudar os agravos da fragilidade climática em relação ao crescimento desordenado de Cuiabá e seus arredores, aliado às queimadas. E naquela perspectiva, tá, numa conversa que eu tive, nós fizemos uma projeção. Como está aí 20, 30 anos, ela não vai aguentar. Tá? Ela vai ficar intolerável, insuportável, para que tenha uma boa condição de vida humana. Porque isso que está hoje na nossa cidade, isso não é condições, não é uma expectativa agradável de viver. Não é. Pensa bem, quem tem ar-condicionado na sua casa está sofrendo. Está sofrendo. E quem não tem ar-condicionado? Ele nem sabe mais o que está sofrendo. Ele nem sabe mais o que é isso. Então, isso é condição de vida? Então, 20, 30 anos já chegou há muito tempo. Ela não tem mais condições, porque quem está vivendo em ar-condicionado ainda tolera. Mas quem vive sem ventilador, que ventilador não resolve, ele vai aumentar aquele ar quente. O que você pode fazer? Como eu era criança, na minha juventude, tomava um banho, eu acho que muitos não estão lembrados disso, e imediatamente ia para a cama com o ventilador em cima. Não tínhamos condições de ar-condicionado. Né? Aí você toma o seu banho e fica ali tentando pegar no sono meia hora para que você dorme. Porque se não dormir, acabou. Que no outro dia você tem que ir para a escola. Aí você dorme mal, vive mal, agressões nas vias aéreas. Como que você vai ter uma competitividade aos grandes centros do país em termos de estudo? Como que nossas crianças estão? Aí em Cuiabá, a tragédia não está sendo maior porque está sem aula. Se tivesse crianças em creches, se tivesse as aulas aí, serviços todos funcionando, com essa climatologia desfavorável e essas queimadas com grandes despejos de materiais particulados, terrivelmente nós estamos vivendo. E terrivelmente não faz parte de vida humana. Não faz parte. Então, o que se vive aí, se você for numa Florianópolis, se você for em outras cidades mais confortáveis, isso é bom demais. Isso é excelente. Agora, quem tem condições, mesmo assim, não vive mal. Você entra num carro com ar-condicionado. Aí tem aqueles carros que não têm ar-condicionado, e tem aqueles que não têm carro, e tem aqueles que estão dentro do ônibus, e tem aqueles que estão de bicicleta, e tem aqueles que estão a pé. Eu imagino, é uma cidade que nem tem calçada, aí vai ter que andar a pé ainda. Então, é tudo desesperador aí. E as grandes avenidas sem árvores. Outra coisa que eu queria falar das árvores. Aproveitando que eu falar um pouquinho das árvores nesse momento, estou aqui com você, uma coisa que me incomoda. Qual é a melhor árvore para Cuiabá? Nós temos que entrar em contato com a Universidade Federal do Mato Grosso, Departamento de Engenharia Florestal, e falar qual é a melhor árvore que cresce mais rapidamente, que cresce logo, que não seja como o Oiti, que pega aquela raiz para destruir tudo que tem por baixo, mas que tenha uma árvore gostosa, frondosa, que dá logo dá sombra. Nós não sabemos. O que nós sabemos dos nossos quintais, das nossas mangueiras, mas nas nossas ruas de Cuiabá, quando é ou nas calçadas, quando se faz uma calçada,
Mas o senhor estava questionando justamente a necessidade de ter uma política aí, né, para que a gente possa ter uma arborização na cidade, né, que seria uma das medidas da gente reduzir essa consequência aí desse clima inabitável, né, seria uma das medidas. O que eu entendi, o senhor coloca que as medidas seriam aí as políticas públicas para que esse crescimento da cidade não seja desordenado, né, tenhamos aí uma nova organização da cidade e para que a gente e essa consciência em geral, né, tanto de quem não pode derrubar aí a árvore na frente de casa, que vai prejudicar mais ainda, né, para ele mesmo, quanto para essas autoridades aí que têm essa capacidade de estar fazendo essas mudanças na capital, né? A nossa ex-cidade verde, o pessoal está dizendo aqui, olha, agora é a cidade cinza, né? Uhum. Uma coisa que podemos acrescentar aí, Márcia, seria até as casas populares. Por que casas populares têm que ser casas terrivelmente habitáveis pelo povo nosso cuiabano, povo mato-grossense? Olha só, quando se faz uma casa, coloca telhas que não sejam de barro, que era aquela antiga telha cuiabana, que era apropriada para a cidade, que ela absorve menos calor, aí vai ter menos ilhas de calor, aí em Cuiabá muitas vezes coloca aquelas telhas, tá? Telhas que seriam, não se faz mais, mas tipo parecido telhas de Eternite, não sei qual o nome que se fala para ela. Aquilo ali absorve mais calor. Coloca janelas pequenininhas também nas casas. Aquelas janelas minúsculas, porque é mais barata. Colocam uns quartos pequenininhos, minúsculos. Então, ali é o quê? Ali é o verdadeiro inferno para se morar. Isso não pode acontecer. Então, a Câmara Municipal de Cuiabá, a Câmara Municipal, ela tem que falar assim, não, nós não queremos a casa desse tipo. Nós vamos chamar, ter projetos arquitetônicos. Aí entra a universidade, que vai ter que vai bater na tecla, tem que ser dessa forma. As casas, tudo bem, não vão ser aquelas casas enormes, mas o mínimo, aquele telhado não pode colocar, telhado cuiabano. Aquele pé direito tem que ser pé direito alto, casa cuiabana. Aquela casa cuiabana, aquela casa da década de 50, década de 60, aquela casa era uma casa adaptada para o clima de Cuiabá. E hoje, com agravamento, e as casas estão ficando menores e com mais absorção de calor. Aquelas calçadas terríveis ali, sem nenhuma árvore. Quando coloca uma árvore pequenininha, que vai demorar 15, 20 anos para crescer, a pessoa não vai nem viver, vai morrer ali. Então está tudo errado. Está tudo errado. Até eu estava pensando, coisas que a gente pode fazer. O nosso traje, o nosso vestido cuiabano. Por que as pessoas aí que trabalham com os vestimentos, o cuiabano, a melhor roupa para se vestir nos serviços públicos, a melhor coisa para ir para a escola é esse tipo de tecido. E divulgar isso. Até esse conforto térmico de roupa, de tênis, de sapato, isso tem que ser estudado. A coisa é grave. Nós não podemos ficar só contemplando as tragédias. Temos como resolver. E depois entrar em contato com o pessoal do agronegócio, que eu tenho certeza que eles estão abertos para discussões, de o que a gente pode fazer. Porque muitas vezes eles estão ali naquele intento de produzir, e não estão enxergando. Vamos conversar com eles. Não tem mal nenhum. Vamos fazer essas parcerias. O Cuiabá precisa do agronegócio. Nós precisamos do agronegócio. E eles também precisam da gente. Porque sem gente não existe nada. Tá? Então nós temos muita coisa para se fazer aí. Com certeza. Doutor, quero aproveitar aqui a entrevista e que o senhor explique para a gente aí essa questão do quanto é prejudicial essa situação para os idosos, para as crianças, para os bebês, né, para que as famílias possam se conscientizar ainda mais. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui, fazer comparações. Uma criança até os 2 anos de vida, tá? Ela tem uma proporção, o corpo dela tem 75% de água. Olha só. Então, 75% do corpo de uma criança, aí vai aumentando, 4 anos, 65%, fica ali, 60%, um pouquinho maior, né? Então, é muita proporção de água. O idoso, em média, tem 50% de água. Então, vocês podem ver que os extremos, tanto o idoso quanto a criança, eles precisam da água para manter a sua homeostase. O idoso tem menos água, tá certo? Para manter o seu equilíbrio. Ele precisa, o corpo dele, pelas próprias características, ele já tem pouca água no corpo. A criança que tem muita água, mas aquela muita água que ela tem é para manter a homeostase dela. Não é que ela tem água de reserva, pelo amor de Deus. Ela tem muita água para manter a homeostase. Agora você pega Cuiabá.
uma umidade que chegou aí no final de semana, 8%. A umidade relativa do ar é de 70%, 65%, 70%, não é? Que é um conforto que vai dar para nós. A 8%, nós vamos perder água para manter esse equilíbrio. A água, nosso corpo, ela não vai entrar, esses 8% de água vai entrar no corpo. Não vai. Nós vamos perder. Nós estamos perdendo água. Perdendo água. Perdendo água, vem a desidratação. A desidratação chegando, o velho vai sofrer. Ele já tem pouca água, o idoso. Tendo pouca água, ele vai desidratar e vai morrer. Morre. Como tem na Bulgária, como tem nesses países que fazem pesquisas no México. Lá eles fazem pesquisa e maior índice de mortalidade na época das secas. Tem estudos. Eu não sei qual estudo que tem em Cuiabá relacionado com o idoso na época da seca e mortalidade. Nós temos que apresentar isso para a comunidade. Como que está hoje o idoso? Ok? Então, vamos lá. Então, o idoso, menos água, e já está com pouca água na atmosfera, uma umidade baixa, vai desequilibrar. E a criança também vai desidratar. Certo? Além do mais, quando tem menos água circulando, a umidade baixa, no caso 8, 20, 15%, os vírus e bactérias, eles se disseminam mais facilmente. Se a pessoa fala, aquele vírus e a bactéria, ela passa mais rapidamente. Agora, se imagina com o coronavírus. Imagina com o coronavírus. Ele é mais facilmente dissipado. A dissipação dele aumenta. Está aumentada. Porque quanto mais seco, maior a disseminação de agentes patogênicos no ambiente. Então, se você vai falar, tosse, conversar, é mais rápido. Isso é Cuiabá. Cuiabá é maior do que outras cidades. Está 8%, 10%. O que mais? As vias aéreas, o ar, quando ele entra no pulmão, o que é o pulmão? O pulmão é o maior órgão que tem contato com o meio externo. 80 metros quadrados de superfície se abrir. Uma casa de 80 metros quadrados é pulmão. Se abrir todo o pulmãozinho. 80 metros quadrados. Então, é grande quantidade de oxigênio que entra ali. Entra por dia 1.000 litros de oxigênio. E esse oxigênio que entra, tem que entrar com temperatura adequada, ele tem que entrar com umidade boa, 70%, e ele tem que entrar sem partículas. Por isso que as narinas vão o quê? Elas vão fazer ali a limpeza. Se Cuiabá está cheio de material particulado, vão agredir as vias aéreas, aquele ar seco vai ser tóxico, que o organismo não vai conseguir chegar com uma umidade boa no pulmão, ele é lesivo, ele vai dar irritabilidade nas vias aéreas, ele vai favorecer pneumonias, mais vírus vão entrar, pneumonias virais, pneumonias bacterianas. Uma das maiores causas de mortes, se nós pegarmos pelo DataSUS, são mortes por pneumonias. Tá ali nos 3 primeiros. Temos que ver como está Cuiabá nas mortalidades por pneumonias, que nesta época deve estar aumentada. Tá? Então, e o coronavírus vai nadar de braçada. Então, aquele povo nosso que achava que o coronavírus não ia resistir, é lá que ele vai fazer a festa terrível que ele vai querer fazer. Então, e os mais vulneráveis, sempre as nossas crianças e os nossos idosos. Então, tudo isso daí é um complicante, e aí tem as queimadas. As queimadas, o que elas fazem? Elas fazem o efeito estufa, elas despejam na atmosfera materiais poluentes, que vão ser mais agressivos, com aquele ar seco, certo? Estão juntando tudo isso, estão juntando todo esse caldo. É a nossa Cuiabá, que nós queremos falar que ele é habitável. Tudo bem, é habitável, mas com condições péssimas de qualidade. Ainda está habitável, mas com uma péssima qualidade de vida, né? Você estava falando aí dos riscos, os riscos para os idosos, para as crianças. Isso. E pelo que eu entendi, o senhor está aí desmistificando aquela informação inicial que repercutiu aqui na cidade, que por nós termos um clima seco, nós estaríamos menos, com menor gravidade quanto ao coronavírus. O senhor está dizendo que é justamente ao contrário, nós estamos mais suscetíveis a agravamento aí se formos contaminados pelo coronavírus, é isso, né? Sim, é isso aí. Eu imagino alguém internado no coronavírus no hospital aí, sem estar climatizado, ali na recepção, sofrimento que o nosso povo passa. Né? Além, o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele é basicamente
né, inicialmente, ele é respiratório. É claro que ele pode agredir outros órgãos, né, outros aparelhos, mas ele vai entrar pelas vias aéreas e vai lá no pulmão. E é justamente ali que está o quê? Aí é justamente ali que vai encontrar um pulmão já desfavorável, uma umidade relativa de 8%, 10%, 15%. Vai encontrar um ar quente, insuportável, praticamente com vias aéreas já lesadas com aquele ar que está chegando ali. E ele vai entrar ali mais facilmente, porque vai encontrar um ar seco que ocorre maior disseminação do patógeno. Então, tudo isso dali, isso é um agravante, sim, para a cidade de Cuiabá. E isso nós temos que levar em consideração. Tá? E também entender que essa chuva, que muitas vezes nós esperamos, olha só, vou esperar chuva, vamos agora a chuva. As queimadas, vou até colocar aqui, as queimadas, elas reduzem o ciclo das chuvas. Todo o ciclo da chuva depende, 56% das chuvas depende das nossas florestas do Cerrado. Então, toda a chuva que tem na cidade de Cuiabá, ela é favorecida pela vegetação. E se essa vegetação não existe mais, menos chuvas, mais ar seco. Então, essa é a tendência da cidade de Cuiabá. Isso é grave. Isso é muito grave. Né? Ou está tudo errado, ou isso é o normal. Tá? Isso não é o normal. Isso são pesquisas sérias que estão sendo publicadas, que existem, para falar que o povo está sofrendo. Alguém está feliz em Cuiabá, com o clima que está aí? Alguém está feliz com o céu cinza? Alguém está feliz com esse ar seco, cheio de poluentes? Alguém está vivendo bem em Cuiabá? Se a pessoa falar que sim, ela deve estar morando dentro do rio Cuiabá. Ela deve estar morando dentro de uma piscina. Porque se ela está aí, vivendo como tem que viver, mas está vivendo sem qualidade de vida. Tá? O ar-condicionado não resolve. O ar-condicionado ela vai ressecar mais o ambiente. Na época seca, o ar resseca mais. Então ele agrava mais. Aí nós temos que fazer, o que eu vou fazer para usar o ar-condicionado para que melhore a umidade? Porque ele abaixa a umidade, na época da seca ele abaixa mais ainda. Tá? Então isso não vai resolver também o ar-condicionado. Tá? Não fique imaginando isso. Nós temos que entender, discutir, fazer polos de discussão na nossa cidade e falar o que é melhor para mim, o que eu quero de Cuiabá, até onde que me interessa a produção agrícola, até onde que me interessa a produção de carnes do gado bovino. Tá? Aí nós vamos discutir, eu quero que seja assim. Tudo bem. Se você quer que seja assim, então você pode sair da minha cidade, porque eu não quero. Eu não quero que seja assim. Tá? Porque aí é a minha terra. E eu quero que tenha qualidade de vida para todos nós. O senhor está colocando aqui que a solução é ter mudanças aí toda a nossa questão aí urbanística, né, e também essa questão ter um entendimento maior aí com os produtores rurais, né, com o setor do agro, para que a gente não tenha que mudar de Cuiabá, né, porque a solução não é mudar de Cuiabá, né, não é simplesmente a gente falar, não, agora aqui está quente demais, e a gente vai embora. Ninguém não pode ir embora, né? Faz como? Não tem como deixar a cidade para trás, matar a cidade, digamos assim, né? Eu queria falar, Márcia, mas ele está falando lá de Brasília, né? Ele fala isso, mas não está aqui. Não, a minha esposa foi transferida. Serviço público transferido para Brasília, ok? Então não é que eu saí daí porque já não me serve, jamais. Não, ela sempre vai me servir. Eu sou cuiabano, Deus me livre. Tá? Eu tenho orgulho da minha terra. Eu tenho orgulho demais. Tá? A Cuiabá tem uma representatividade para mim tremenda. Ela tem uma história de vida para mim, ela sempre vai ter, e tem uma história de vida do povo brasileiro. Cuiabá é importantíssima, sim. Agora, o que não podemos deixar é acontecer. Está acontecendo, nós não estamos tomando providência, a gente acha que vai melhorar no que vem. O nosso Pantanal, praticamente ali, 20% foi embora, tá? Praticamente, uma coisa bonita que nós temos, um dos maiores biomas do mundo, foi embora, e nós temos que falar, não, eu não quero isso aqui. E parece que algum grupo está feliz para colocar gado lá. Pronto, é o gado que vai entrar ali. Tá? Não pode ser dessa forma. Vai colocar o gado, mas tem que ser lá. É lá que vai ter que colocar. Naquele clima,
naquele aspecto ali fragilizado que é o Pantanal, tá? E os bichos, eles não interessam para nós? E os micro, né, as bactérias estão ali, eles vão embora. Os fungos do solo, eles vão embora. Queimou, acabou. Tá? Não é só aquela árvore, não. Tem todo um ciclo tremendo que tem ali, que acabou. O fogo destruiu. Tá? Então, isso daí para nós é grave. Nós temos que passar isso para nossos filhos, nós temos que passar isso nas escolas. A Assembleia Legislativa ela tem que estar atenta com isso, o governador tem que estar atento, o prefeito, as organizações não governamentais, tá? Os tribunais, todo mundo, as escolas, é uma consciência geral. Nós não somos contra o desenvolvimento, nós não somos contra o agronegócio, no caso aí, que é mais sensível para nós. Nós queremos algo sustentável, nós temos que fazer parcerias. Nós temos que chegar até lá agora com parceria, nós temos que ter uma representatividade forte do nosso povo. Sim. Doutor Celso, tem internauta aqui perguntando se essa live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada aqui no Facebook do Repórter MT, e nós vamos colocar essa live também no YouTube do Repórter MT, para que vamos colocar aí a matéria, né, escrever a matéria, colocar no site, para que as pessoas possam ler, possam encaminhar seus amigos, seus familiares, para que as pessoas possam ter essa conscientização e passar a fazer esse tipo de cobrança, né, doutor Celso, porque precisa dessa movimentação social para poder ter esse avanço, para poder ter essa mudança, né? Nós vamos deixar gravado, né, para as pessoas poderem compartilhar e poderem, né, através da informação, poder fazer as suas cobranças e a gente poder obter essa mudança tão necessária aí para a gente, né, para todos nós que moramos em Cuiabá, né, para que está insustentável. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Eu sei que a gente teve uma transmissão aí meio conturbada com esses problemas, essas falhas de internet, mas foi muito importante para a gente que está vivendo aqui nesse efeito estufa, que Cuiabá está complicado viver nesse momento, e deixar para o senhor um espaço aberto aí para as suas considerações finais, para a população de Cuiabá, para as nossas lideranças, as nossas autoridades que podem aí estar ajudando nessa mudança. Porque são duas coisas que eu queria falar aqui. Primeiro, que esse entendimento que nós estamos tendo dessa climatologia vulnerável de Cuiabá, aliada à queimada, todo esse entendimento parte, para mim, de 3 pesquisadores aí da nossa região. Nós temos uma grande pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso, que eu baseei muito no trabalho dela, chamada Maitele, uma geógrafa reconhecida internacionalmente, trabalhos sérios que ela tem, que ela desvendou aí a existência de ilhas secas, ilhas de calor em Cuiabá, que eram encontradas só nos grandes centros do mundo, e Cuiabá está cheia de ilhas de calor. Para vocês terem uma ideia, quando vocês saem ali, passam ao lado do Parque Mãe Bonifácio, você fala que é um clima agradável. Mas quando você vai lá no centro de Cuiabá, na Praça Lencastre, aqui está quente, né? Ali tem uma ilha de calor, uma ilha seca. Então ali é pior ainda. Se você vai na Arena Pantanal, uma ilha seca, uma ilha de calor. Então ali agrava mais a saúde cuiabana. Então dentro de Cuiabá, que é um clima desfavorável, nós temos microambientes que foram todos catalogados por um trabalho sério, respeitado internacionalmente, da grande geógrafa Maitele. Tá? Então, muito obrigado, Maitele, por toda essa base que se me deu para ter esse entendimento. Segundo, eu quero agradecer também a 2 orientadores meus. Um foi meu orientador, o professor Clóvis Botelho, pneumologista, que, entusiasmado com o problema, ele me deu todo o suporte, toda a orientação que ele me deu. Então, um profundo conhecedor, que ele é um grande médico da nossa região, que me deu esse conhecimento para que eu possa também estar contribuindo para mitigar o sofrimento cuiabano. E, finalmente, eu quero falar da AGEU, que fez todo o estudo epidemiológico, todo o estudo estatístico, fazendo que nós comprovamos que em Cuiabá, na época da seca, é uma grande incidência de crianças com asma no pronto-socorro. As grandes internações ocorrem ali nos meses da seca. O agravo da saúde humana ocorre na época da seca. E esse trabalho todo foi desenvolvido estatisticamente, epidemiologicamente, por um grande pesquisador, que é o AGEU.
Então, esses três aí, eu devo muito a eles, né? Graciosamente, a nossa cidade de Cuiabá, que eles contribuíram muito, tá? E também a oportunidade que eu estou tendo pela segunda vez, né, do Repórter MT. Olha só, tá? Eu estou tendo essa grande oportunidade de estar aí, Márcia, com vocês, que é algo que estava me incomodando. Estava me incomodando quando eu estive aí agora. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Daí você teve essa sensibilidade, a empresa, o repórter teve essa sensibilidade, não, nós queremos ir a fundo nisso daí e entender. Então, talvez, né, eu possa já estar contribuindo hoje. Porque eu estou sabendo que na Universidade Federal do Mato Grosso tem o pessoal da física lá que está trabalhando em cima disso. Os poluentes nossos aí, eles estão lá trabalhando. Então, tem pessoas aí que estão preocupadas, sim. Nós temos que pegar, juntar todo esse pessoal, todas essas organizações governamentais, não governamentais, esses pesquisadores da nossa região, e falamos, não, nós não queremos mais dessa forma, nós temos aqui comprovações, nós queremos fazer pressões, nós queremos fazer mais estudos para que possa trazer benefícios para a nossa população. E o repórter MT está participando dessa história também. Que bom de eu ter essa oportunidade de estar com vocês também aqui do almoço. Tá? Bom, nós vamos continuar participando, vamos procurar aí os demais envolvidos nessas pesquisas, nesses alertas, cobrar das nossas autoridades, porque, que nem a gente comentou antes de começar a entrevista, isso é o interesse, do interesse público de todos nós, de todo mundo que vive nessa cidade, precisa dessa cidade. Né? E também eu acredito que a partir de agora a gente coloca esse alerta aí para todo mundo, e para a imprensa em geral, que o senhor vai começar a ser bem mais procurado agora para estar debatendo esse tema, e com essa força a gente com certeza vai conseguir mudança, né? Uhum. Muito obrigado. Tá certo, doutor Celso. Quero agradecer, finalizar a nossa entrevista, agradecer ao pessoal que acompanhou e reforçar aqui que nós vamos deixar a live salva no Facebook do Repórter MT, no YouTube do Repórter MT, e a gente vai continuar acompanhando esse tema, buscar os especialistas que o doutor Celso indicou, e tem muita coisa ainda para ser discutida aqui, né, doutor Celso? Sim, muita coisa. Devo falar ainda. Tá certo. Obrigada, doutor Celso. Até mais.